Foi eu que botei isso aí? Foi esse? Não, pastor, é porque nós estamos gravando. Ah, ok. Então, irmã, a senhora pode abrir aí na Lucas 18, né? Ah, pensei que eu que tinha flertado alguma coisa aqui. Lucas capítulo 18, verso 1. Ah, tá escrito assim, 18:1, e a gente vai ler até o verso 8, né? Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: Bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura pé na terra? Bem, meus queridos irmãos, o texto que nós estamos lendo, ele está dentro de um contexto. Isso que é muito importante a gente contextualizar sempre o texto bíblico. Aqui até quero dar uma dica aí para os pregadores que estão aqui, ou as pregadoras, né, que gostam de pregar. Numa pregação você tem que destacar três coisas básicas. Primeiro, ler o texto, nós já fizemos. Segundo, explicar o texto, nós vamos fazer agora. Terceiro, aplicar o texto. Então, a pregação é uma coisa, simples, às vezes complexa, mas também simples, né? Um dia desse eu estava na casa de uma irmã e ela me disse: Ô irmão, eu gosto muito de dar estudo, eu gosto muito de visitar, eu gosto muito de estar na frente para ajudar, liderar a igreja e tal. Mas, irmão, eu não sei pregar. Eu queria tanto pregar e eu não sei pregar. Eu disse: irmã, é simples. A senhora tem que ler o texto. Ler o texto. Aí ficou claro para as pessoas que a senhora leu. Aí a senhora vai contextualizar agora o texto. Em outras palavras, a senhora vai explicar o texto. Ou seja, a senhora vai dizer quando foi escrito, para quem foi escrito, o objetivo, né, para aquela época. E vai ver se aquilo tem alguma relevância para hoje, para a ser aplicado hoje. Então, essa vai para a terceira parte, que é a aplicação. E é isso que eu quero fazer aqui, meus irmãos. Primeiro, vamos, já li, né? Vamos contextualizar o texto, vamos explicar o texto. Esse texto está no contexto, se vocês verem aí o versos antes, né? Do capítulo 17, verso 20, vocês vão perceber que Jesus está falando da segunda vinda. Alguém vai interrogar Jesus sobre quando viria o reino dele, e ele vai dizer, né, que do reino de Deus não vem com aparência, não é uma apelação apenas dos sentidos. A gente, quando lê o Sermão do Monte, a gente fica muito focado nos sinais, que não deve ser desconsiderado, né? Os sinais são importantes, eles são importantes para a gente poder se manter alerta, sabendo a proximidade da volta de Jesus. Mas a gente vai observar que Jesus ele vai enfatizar lá no Sermão do Monte, no capítulo 24, e todas essas coisas devem acontecer. Não vos assusteis, né? Então, assim, não fiquem tão assim, focado nesses sinais. Como a gente vê, né, os pregadores proféticos de plantão, né? Sempre tentando reavivar a igreja com, olha, está acontecendo isso em tal lugar, olha, isso está acontecendo em tal lugar, olha, né? A gente vê uma turma aí, eu também já fui parte dessa turma, né, no passado, até eu fazer teologia e Deus vai ajudar ali que a gente aprendeu alguma coisa a mais. Mas eu gostava muito disso também na igreja. Olha, irmão, os sinais, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, nós temos que estar preparados. É o famoso sermão
que assusta, né? Aí os irmãos, olha, vamos se reavivar, vamos orar, o que está acontecendo e tal. E a gente tem esses sinais como nada contra, né? Não está errado você advertir que está acontecendo e tal. Mas, irmãos, de acordo com o que Jesus queria enfatizar, ele deixa claro que o que devia chamar nossa atenção, mais do que qualquer outra coisa, ele diz, né, no capítulo 24, acho que verso 14, ele diz, olha, e será pregado este evangelho por todo o reino, então virá o fim. Em outras palavras, se o evangelho foi pregado, significa que foi completado o que ele passou a vida toda ensinando para os discípulos, e nos últimos dias a igreja ia entender isso, ela ia compreender isso, e ela ia enfatizar isso para que isso acontecesse, e a igreja praticasse isso, que é reavivamento e reforma. Jesus, a coisa que ele mais ensinou, irmãos, mais ensinou foi a questão de como manter a vida reavivada, manter a vida viva, né? Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus falou isso, ele está querendo dizer que a gente tem que observar toda a vida dele, desde o momento que ele batizou ali. Claro, antes também pode ser também considerado, ele diz isso, né, que ele é um exemplo para as crianças também, ainda que não tenha muita coisa escrita na Bíblia sobre a infância de Jesus, mas nós temos no Desejar de Todas as Nações, alguns textos de Ellen White, que a gente pode usar ali da infância de Jesus para os nossos filhos, mas quando ele trata aqui da Bíblia, ele está falando do batismo dele até a sua entrega na cruz. Está falando, o caminho, a verdade e a vida. Está falando da vida dele, de como ele viveu. E Jesus vivia uma vida cheia do Espírito Santo, né? Você pega Lucas capítulo 4, verso 1, lá você encontra a Bíblia dizendo assim, Jesus cheio do Espírito, né? Cheio do Espírito. Foi levado ao deserto. Jesus cheio do Espírito, ele volta do deserto. Jesus cheio do Espírito. Então você vai observar que isso aí é uma coisa bíblica, não foi a igreja que inventou isso. Ser cheio do Espírito Santo. Não é uma palavrinha bonitinha para a gente jogar em marketing religioso, né? Realmente é bíblico a palavra. Os discípulos também foram cheios do Espírito, né? O que é ser cheio do Espírito? É uma pessoa que ele tem uma compreensão da dependência que ele deve ter de Deus. Jesus, ele teve uma vida de dependência do Pai. E a gente tem que ter uma vida de dependência de Jesus. E aqui em Lucas capítulo 18, Jesus tá falando disso, né? Ele está falando que quando estivesse perto da volta dele, ele está falando aqui, né, dos sinais, no capítulo 7 do 20 até o 37. Você vai observar que ele vai falar disso, dos sinais da volta dele, né? As pessoas vão buscar manifestações dele aqui e ali. Ele fala, olha, o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, né, verso 21 do capítulo 7 de Lucas, ou aqui ou lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só que coisa interessante, irmão. Aonde é que está o reino de Deus? Não sei se vocês já pegaram a ideia da mensagem, né? Eu vi aqui o título, né? O céu nos espera. Muitos de nós, irmãos, estão esperando o céu começar quando Jesus voltar. Ellen White diz claramente que o céu não começa na volta de Jesus. O céu começa quando a alma se rende completamente a Deus e depende totalmente de Deus. E ela diz que o céu começa aqui, né? O céu já nos recebe aqui na terra, entende? O céu começa aqui. Eu demorei a entender isso, irmãos. Eu demorei a entender isso. Eu li isso no Desejar das Nações, tinha aquela frase, né? Ah, o céu é Jesus, ele habita. E é verdade. O céu é Jesus, mas no contexto bíblico, o céu é o Espírito Santo, porque é ele que representa Jesus aqui na terra. E quando a gente recebe o Espírito, a gente está recebendo Cristo, porque ele diz, ó, vocês vão receber o que é meu, né? E ele fala disso no capítulo 16 de João, né? E ele habitará com vocês, estará com vocês, mas em vós. Não, é o 14, né? João 14 diz assim, olha, eu enviarei outro Consolador. Porque quando Jesus estava aqui na Terra, quem consolava os discípulos, né, nas fraquezas, nas lutas, nas debilidades deles, era Jesus. Eles não sentiam necessidade de outro Consolador, porque Jesus estava com eles. Mas Jesus sabia que quando ele fosse, eles precisariam de outro Consolador.
porque eles teriam duras provas para enfrentar, e somente através da pessoa do Espírito Santo eles poderiam, não só eles, mas todo o povo de Deus em qualquer lugar da terra, poderiam suportar. Então eles, os discípulos, não sentiam necessidade de outro consolador, porque tinham ali Jesus com eles todo o tempo. Mas quando Jesus falou, olha, importa que eu vá, se eu não for, eu não poderei enviar o outro consolador. Porque vocês têm um privilégio, eu estou aqui com vocês, mas no futuro, vocês vão ser milhares de pessoas, vocês vão pregar o evangelho e vai ser necessário que eu esteja em outros lugares. E eu não vim aqui apenas brincar de ser humano, eu virei ser humano. Essa natureza já é minha para sempre, eu vou para o céu e eu não vou poder estar em toda parte mais, assim como eu estou com vocês aqui. As pessoas vão precisar da minha presença pessoal, e eu só vou poder fazer isso na pessoa do Espírito Santo. E eu vou ter filhos em vários lugares do mundo. E assim como vocês agora estão sentindo necessidade de mim, eles vão sentir necessidade de mim também. E para eu estar com eles em todo lugar do planeta, em qualquer parte que eles estejam, eu preciso que eu envie o Espírito Santo. E eles não entenderam, irmãos. Assim como a gente também não entende isso. A nossa necessidade do Espírito. Ellen White diz isso. Ela diz que muitos não recebem o Espírito Santo porque não sentem necessidade dele. Confiam em si mesmo. Eu já falar sobre isso. Então, a gente está aqui vendo que Jesus está falando que breve, perto da volta dele, as pessoas ficariam buscando sinais, né? Cadê, ó? Sempre foi assim, né? O mundo, a gente está falando assim para o povo, né? Olha as guerras, olha isso. Ele fala, rapaz, sempre aconteceu, sempre teve fome, sempre teve peste, sempre teve vocês pregando que o mundo vai acabar. Lembram disso, irmãos? Vocês estão lembrando que Jesus falou, que Pedro vai falar disso, que nos últimos dias virão homens escarnecedores, dizendo, olha, vocês ficam falando, Jesus vai voltar, e cadê? Vocês sempre falaram que ia haver guerra, sempre teve guerra, entendeu? Irmãos, tudo isso tem que ser falado, como já considerei e tal. Mas, irmãos, a coisa é muito mais profunda, irmãos. O que vai impactar o mundo é o que Jesus disse, olha, será pregado este evangelho por Deus. O que vai causar, vai sacudir o mundo e vai fazer uma grande revolução no mundo, irmão, é exatamente o derramamento do Espírito Santo, né? É a gente receber o Espírito Santo e estar plenamente cheio do Espírito. E a gente, irmão, não vai pregar só com palavras. Vai ser uma coisa que a irmã White disse que vai impactar o mundo, porque a vida da gente vai testemunhar do que a gente está dizendo. Hoje a gente está vivendo uma época de grande confusão. A gente olha hoje para a igreja, tanto dentro da igreja como fora dela. O cristianismo, irmão, hoje está, né, tá sendo chacotado, né? As pessoas estão dizendo assim, olha, eu sou muito melhor do que muitos cristãos. Infelizmente, nós estamos vivendo essa situação, né? Falsos pregadores contribuindo para isso estar mais generalizado, as pessoas falando que enquanto a gente está falando de juízo, estão falando de amor, né? Vocês estão vendo aí pela internet, né? Alguns teólogos, artistas teólogos dizendo que Deus é amor e tal. É verdade, Deus é amor. Ele é amor, mas ele também diz que deve ser temido, né? A temer a Deus e dar-lhe glória. Eu estou contextualizando vocês aqui para vocês pegarem o raciocínio final. Olha só. Então, Jesus ele fala aqui no capítulo 18 que quando estivesse perto da volta dele, haveria um povo que ele capacitaria para não esmurecer, ainda que não visse aparentes sinais. Irmãos, a gente começa a orar buscando o Espírito Santo e a gente não parece que não está vendo nada acontecer. A gente fala, algumas pessoas falam, pastor, eu oro, eu leio, eu faço. Mas parece que não está acontecendo nada. Irmão, não se ilude. Não é com a aparência que você deve estar preocupado. Não é com sentimento, a gente fica preocupado. Ah, eu não sinto isso, eu não sinto aquilo. Irmãos, a gente deve fazer o que Jesus disse, não confiar no coração, não confiar no sentimento, não ficar buscando para ficar, né, preso a sinais, a coisas aparentes. O reino de Deus está dentro de vós. Se começou dentro da gente essa busca, irmãos, acreditem, isso é manifestação do Espírito. Ninguém busca a Deus, irmãos. A gente não busca a Deus, a gente tem que entender isso. A gente não tem esse negócio dentro da gente estar buscando Deus por nós mesmos. A gente não gosta de Bíblia, a gente não gosta de oração.
Essa é a nossa natureza. Infelizmente, tem gente que não quer concordar com isso. De vez em quando eu vejo irmãos assim, irmão, não, eu amo a Bíblia, eu amo orar. Irmão, olha, glória a Deus. Significa que Deus está vivendo dentro de ti. Está lá em Filipenses 1, verso 6, né? Deus, aquele que começou boa obra em vós, há de concluir até o dia de Jesus Cristo. Então é Deus, irmãos, que opera em nós o querer efetuar. Filipenses 1, 12 e 13, né? Operai vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós tanto querer como efetuar. É Deus que opera em nós, tá entendendo? E ele faz isso como? Por meio da oração, do estudo da Bíblia e do desejo da gente compartilhar com outras pessoas, sabe? Olha, irmãos, se você for ver na Bíblia aí, as pessoas que eram cheias do Espírito Santo eram pessoas ó, Elias, cheio do Espírito, homem deprimido. Ah, Senhor, não quero mais viver, mata-me como matou meus. Eu não sou melhor do que meus pais. A gente na igreja vê uma pessoa deprimida na igreja, vê esse irmão está muito debilitado, está muito fraco. Vamos orar por ele. Entendeu? E é uma pessoa de oração, uma pessoa que estuda a Bíblia, uma pessoa que está ali, todo troncos e barrancos, mas está ali pregando o evangelho. Mas aqui ali ele tem momentos de depressão, momento deprimido. Tá vendo essa aqui nesse grupo aqui? Eu tô falando para alguém que passa por isso. Ora, lê Bíblia, coisa. E tem momentos de depressão. Por que eu, rapaz, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, isso não quer dizer nada que você não está sendo abençoado com o Espírito. É ao contrário, quando a gente está passando por essas situações, é sinal de que nós estamos avançando, né? E o inimigo está tentando jogar trevas em cima da gente. Ele mais diz que aqueles que estão buscando a chuva serôdia, ela disse que anjos maus, está lá nos primeiros escritos, agora não lembro a página, irmãos, me perdoe, eu tenho a página aqui de cabeça, mas ela disse que ela viu homens e mulheres lutando com Deus para um reavivamento na igreja, chorando pelas coisas que estão acontecendo na igreja, mas, mas parece que está acontecendo nada, né? Porque anjos maus estão jogando trevas em cima deles. E diz que quando em quando, né, os rostos deles brilham, né? Porque eles olham Jesus brilhando sobre eles. E aí eles se reanimam. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Uma viúva. O que que é uma viúva? Uma mulher totalmente, na época de Jesus, irmãos, uma mulher desamparada. Mas, irmão, uma viúva no tempo de Cristo, irmãos, era uma das pessoas muito vulneráveis. Você sabe, mulher não trabalhava naquela época. Mulher era um objeto. Havia uma oração em Israel que os judeus oravam: ó Deus, obrigado, porque eu não nasci pagão, não nasci mulher. Olha que coisa, irmãos. Naquela época, uma oração que o judeu fazia no templo: ó Senhor, muito obrigado. Porque eu não nasci pagão, não nasci no mundo perdido e também não nasci mulher. Por quê? Porque na cabeça do judeu, mulher, irmãos, era um objeto a mais que o homem tinha. A mulher não podia entrar no templo. Era um monte de loucura, né? A mulher era uma pessoa marginalizada e viúva, coitada. Por isso que Jesus, quando olha aquela viúva de Naí, se compadece dela, porque sabia da vida de miséria que ela ia viver sem aquele único filho. Jesus vai lá, se compadece e ressuscita o filho dela. E dá para novamente ali, né, fôlego de esperança. Uma mulher com muito sofrimento. Uma mulher viúva, irmão, era uma mulher sofrida. Algumas eram enganadas. Tinha até alguma coisa que o marido deixava, mas eram roubadas. Jesus vai falar disso, né? Olha, vocês são hipócritas, porque vocês roubam as viúvas, né? Enganavam as viúvas, porque elas eram mulheres e não tinham poder nenhum na sociedade. Elas eram enganadas, roubadas e depois deixadas na miséria. E aqui essa mulher, coitada, acho que mais ou menos o que aconteceu com ela foi isso. A gente está falando de algo que o povo sabia que naquela época acontecia. Está usando uma coisa familiar ao povo. Eles sabiam que as viúvas eram muitas vezes enganadas e tinham que apelar. E essa aqui já não tinha nada mesmo. O que que ela pensou? Aí vou por tudo ou nada. Oxe, rapaz, eu não tenho nada mesmo, já estou, né, sem ele nem beira, como diz o nosso ditado. E ela vai para o juiz para viver ou morrer, irmãos. E ela chega para ele e diz assim: olha, julga a minha causa. E Jesus, essa ilustração, ele está falando aqui de uma pessoa que ela estava disposta a conquistar a bênção. Aqui, irmão, uma característica da fé que nós devemos ter nos últimos dias. Essa fé é a chamada na Bíblia de fé perseverante. A fé que não esmurece, ainda que não é respondida logo.
Ellen White fala disso no Patriarcas e Profetas, quando ela fala de Jacó. Ela diz que o momento de aprender essa fé é hoje, não é amanhã, é hoje. Ela fala agora. Ela diz: olha, essa fé é a fé que o povo de Deus tem que ter nos últimos dias. A fé de Jacó, uma fé perseverante, uma fé que não se esmurece, ainda que duramente provada. O caso dessa viúva é isso que está acontecendo aqui. Jesus está nos advertindo que a fé que vai sobreviver nos últimos dias é essa fé aqui. É a fé que ela aprende a conquistar as coisas com batalhas, com lutas, entendeu? Que se angustia, que até se angustia, mas não se desespera, né? Ela não perde a esperança. Então, ele está falando aqui, ó, havia essa certa mulher, em que contexto? Na breve volta de Jesus. Jesus já está bem perto de voltar. E ele fala uma coisa tremenda aqui que a gente tem que considerar. Ele fala, quando vier o Filho do Homem, verso 8, né? Quando vier o Filho do Homem, vai encontrar essa fé na terra? Que fé que ele vai encontrar na terra? A fé perseverante. A fé que se agarra a Deus como sua única esperança. Ou seja, que abandonou, o que abandonou? Justiça própria. Para você poder se agarrar a ter essa fé perseverante, você tem que largar sua justiça própria. É a primeira lição que eu aprendo aqui dessa viúva. Ela não tinha nada. Ela só tinha uma coisa que ela tinha, que aquele homem era a sua única esperança. Ela não chegou lá contando historinha para ele, olha, não, julga a minha causa. Assim nós temos que também a Deus, irmãos, como sendo a nossa única esperança é Deus. Abrir mão da nossa justiça própria. A Ellen White diz que tem muitos na igreja que confiam em Deus para justificação pela fé, mas não confiam em Deus para a santificação pela fé. Tentam salvar-se obedecendo aos mandamentos de Deus, fazendo mudança alimentar, né? Alguns são vegetarianos, outros isso. Não estou dizendo que a gente não tem que ser, irmãos, mas tem algum de nós, nosso meio, que praticam essas coisas, confiando que elas vão os capacitar, né, a serem melhor do que outros na igreja. Se orgulham porque já tem um certo avanço, né, em algumas coisas. E isso é perigoso. Ellen White diz que a gente não deve confiar na gente, em nada. A nossa única esperança, irmãos, é Jesus. É a nossa dependência dele, de receber dele a chuva serolha, o Espírito Santo. Nós temos que ser vegetariano, porque isso vai resultar do reavivamento. Quem busca reavivamento vai começar a se inclinar para essas coisas, mudar a alimentação, mas vai mudar uma mudança de forma que ele sabe que é algo que está sendo produzido pelo Espírito de Deus na vida dele. Ele não se orgulha. Então, a Ellen White fala isso no Caminho a Cristo. Ela diz que alguns confiam na sua obediência aos mandamentos, confiam que podem alcançar o céu pela sua resiliência de praticar as coisas cristãs. E ela diz que alguns até conseguem, entendeu? Até conseguem ser uma pessoa disciplinada, conseguem vencer maus hábitos e tal. Mas é uma coisa que eles conseguem unicamente pelo esforço humano. Isso é chamado, sabe de quê, irmãos? Legalismo. Legalismo. Não é pelo amor que ele tem por Jesus, ele se impressiona com o amor de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E ele se contrita ali, ele começa a ver que ele é tão disseminante de Jesus, ele precisa tanto ser mais parecido com Cristo, mas ele vê suas faltas, seus erros, a luz do Espírito de Deus ilumina os recantos da alma, e ele vê que há muita distância dele de Jesus. E ele se humilha e pede, oh Deus, me ajuda. Aí ele vê que a reforma é algo que pode ajudar. Então ele faz isso, não é para ele poder chegar na igreja, olha, vocês são pior do que eu, porque vocês não mudaram isso, não mudaram aquilo, eu sou melhor e tal. Não, ele se acha tão pecador, irmão, tão pecador, e ele busca essas coisas para poder ele facilitar mais para Deus mudar a vida dele. E ele entende que isso é uma conquista de Deus na vida dele, que operou nele, que transformou ele. E Jesus está falando exatamente disso, dessa fé perseverante aqui, que não esmurece. Então, essa fé, irmãos, ela abre mão da justiça própria. Ela abre mão dos prazeres deste mundo, irmãos. Olha, Ellen White fala que Satanás, ele não pode impedir um derramamento da chuva. Não pode derramar, não pode impedir que Deus derrame a chuva. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode fazer com que a gente não sinta necessidade disso. Em outras palavras, que a gente fique autoconfiante. Então, tem muita gente que se acha muito, muito cristão e capaz de fazer coisas inofensivas
sem perigo. A gente confia em Deus para coisas perigosas, mas para coisas que a gente acha que não é inofensiva, a gente não confia. A gente não busca a Deus. E ela diz isso, que Satanás tem um monte de tentações que são inofensivas, prazeres que não despertam a consciência. Prazeres como aqueles tipo assim, eu vou assistir esse filme aqui, eu tenho aqui um pouquinho de espiritismo, tem um pouquinho de homossexualismo, tem um pouquinho de feitiçaria, né? Tem um pouquinho disso. Isso aqui não é problema, vamos assistir. E se senta para assistir coisas, ou para conversar coisas, né? E ela diz isso, Ellen White, ela diz que isso separa a gente de Deus, separa a gente de Deus. E dá lugar para Satanás criar em nosso coração o quê? Orgulho, autoconfiança. Eu já vi vários irmãos me dizer isso. Pastor, isso aqui não me influencia. Uma vez eu fui na casa de uns crentes, irmãos da igreja. Estava assistindo Gasparzinho Camarada. Era Gasparzinho, meu Deus? Eu acho que era isso mesmo. E eu estava lá, cheguei de surpresa, e os irmãos estavam assistindo aquele negócio. Eu disse, irmão, vocês estão assistindo esse negócio? Isso é espiritismo. Nada, pastor, isso aí não influencia, não. Isso a gente já sabe que isso é coisa. Isso aí e tal. Irmãos, pegue o caminho a Cristo e veja lá. Ela diz lá, prazeres inofensivos. Isso é um culto, irmãos, que a pessoa está fazendo na casa dele, é o diabo. Entendeu? Isso é um culto. E ele sabe disso, Satanás. Então a gente faz a gente rico, né? É engraçado lá, você vai pegar lá, né? É engraçado. E ele tem mil e uma maneira de estratégia, para separar a gente de Deus, para a gente não sentir necessidade o quê? Do Espírito Santo. Então a gente toma decisões inofensivas, né? Uma vez eu conheci um pastor que ele orava por tudo, irmãos. Ele saía de casa, ele orava, ele chegava em casa. Eu não tenho esse hábito ainda, eu estou tentando desenvolver esse hábito, que não é fácil. Isso é alguém que ora sempre, sem esmurecer. Ele não ora só agora aqui de madrugada. Ele tem uma vida de oração. A irmã diz isso, que a gente tem que estar conectado à videira como o ramo, né? Está a videira. Ou seja, não deixar de orar em momento nenhum. Ele diz isso, que nós não estamos seguros em momento nenhum. Nós temos que estar orando todo o tempo, irmãos. Isso parece fanatismo, mas não é. Se isso é feito com essa dependência, com essa compreensão, a gente está fazendo movido por Deus. E ela diz, que Satanás, ele tem prazeres inofensivos que não despertam a consciência para separar a gente de Deus e fazer a gente se afastar do Espírito Santo, porque ele vai estar com a gente e em nós. Mas se a gente estiver praticando coisas que entristecem ele, como, por exemplo, estar em contato com essas coisas, falando coisas, ele não vai ser bem-vindo. A gente tem que assistir coisas, falar coisas, sentir coisas que ele possa estar ali com a gente, né? Então, essa mulher daqui da viúva, ela é um tipo do cristão dos últimos dias que tem uma fé perseverante, uma fé dependente, que abre mão da sua justiça própria, que abre mão dos prazeres inofensivos, né? Que vigia e ora todo o tempo, né? Ele fala lá em Mateus capítulo 26, verso 41, diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Esse texto, Jesus está falando que Satanás está sempre vigilante, tentando achar um modo de nos derrubar, nos separar de Jesus, irmãos. A nossa força, irmão, é Cristo, é o Espírito Santo em nós. Se a gente tiver o Espírito Santo na gente, Satanás não tem poder para levar a gente para o pecado. A gente não vai para o pecado. Não cair em tentação aqui, que a gente está falando é disso. Orar para que o Espírito Santo habite na gente sempre. Porque se o Espírito Santo estiver em nós, o diabo não tem poder para levar a gente para a tentação. Aqui está falando exatamente disso. A oração de Jesus aqui é essa, olha, não entreis. Quem que leva a gente a não entrar em tentação? É o Espírito que vai dizer assim, meu filho, não vai para aí não. Vem para cá. Aí tem uma armadilha para ti. E você não vai, você vai só para onde o Espírito te leva. Você não compreende às vezes isso, mas isso é o que acontece, né? Por isso que a gente não deve se orgulhar de nada. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Não é eu, irmãos. É Deus que não faz, que habita em mim. Mas o diabo, sabendo disso, o que ele faz? Ele monta estratégias. Ele faz de você de manhã não querer ler Bíblia, né? Ele não orar, não, não ter essa compreensão que a gente está aqui falando de dependência de Deus. Saber de que você não tem poder em você mesmo para resistir a nada. Irmão, a gente não tem poder na gente para nada. Tudo vem de Deus. A gente não passa
eu vou falar aqui uma frase que eu ouvi muito na faculdade. O professor falava assim: é, olha, vocês vão formar em teologia, vão chegar na igreja, a igreja vai dizer assim: olha, nosso pastor está aqui, olha isso. Vocês vão ser aclamados, porque isso que acontece na igreja. Isso é bom, é respeitoso, é muito bom para nosso estímulo. Mas tomem cuidado para vocês não esquecerem que vocês são homens de papel, encharcados de querosene, tentando apagar o fogo do mundo. Nossa, aquilo foi impactante para mim, irmãos. Eu gravei aquilo ali. E ele repetia isso toda a aula dele, ele falava: e aí, homem de papel, encharcado de querosene, tentando apagar o fogo do mundo. Vocês pegaram o raciocínio dele? Nós somos homens e mulheres de papel, encharcado de querosene, tentando apagar o fogo do mundo. Irmão, você já viu querosene, irmão, se aproximar de fogo? Não tem sentido. Mas como é que papel encharcado de querosene vai se aproximar de fogo? Somente pelo milagre de Deus, por uma proteção divina. E isso somos nós. Então, se a gente entender isso, a gente vai ser o quê? Pessoas que desconfiam da gente mesmo. E vai sempre buscar Deus em tudo. Não importa o que a gente vai fazer. Vai assistir qualquer coisa, vai falar com qualquer pessoa, vai para qualquer lugar, vai orando. Vai fazer estudo bíblico orando, vai fazer uma refeição orando, vai tudo, irmão. A gente precisa disso, irmãos. Precisa disso. Então, a justiça própria é um empecilho. Fazer reforma, mudança alimentar, enfim, qualquer tipo de coisa que a gente faça sem o auxílio do Espírito Santo, nós vamos estar sozinhos. Vamos estar sozinhos. E aqui está dizendo isso, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam ele dia e de noite. O que é isso? Justiça. Justiça, irmão, é compreender o que é reto. A gente não sabe o que é isso. Jesus disse: vós, estando acostumado a fazer o mal, como é que vocês vão fazer o que é bom? Somente pelo poder de Deus. Não tem como a gente fazer o que é reto, irmão, justo, se a gente não tiver o poder de Deus. Claro que aqui está falando lá na frente, né, do povo de Deus também, aqui está no contexto daquela fase final da angústia de Jacó também, né, que a gente vai estar clamando de dia e de noite, e a gente vai parecer que Deus nos abandonou. É o que está acontecendo agora, parece assim que nós estamos orando, estamos orando. A igreja parece que está acontecendo dentro da igreja hoje, foi hoje ou foi ontem, uma irmã da igreja me mandou o convite para eu fazer um sermão de fogo, né? Um sermão de falar: pastor, não fala do amor de Deus, não. A gente já sabe que Deus ama a gente. Fala daquela coisa da perseguição para poder a gente acordar. Deu vontade de eu rir, irmão. Porque, pastor, o povo está dormindo, o povo está assim, está assado. Meu irmão. Não pode separar duas coisas, não, irmão. Tem que falar do amor de Deus e tem que falar, claro, do tempo de angústia. Tem que casar duas coisas. Talvez em outro momento eu fale aqui com você sobre isso. Então, vamos aqui novamente contextualizar. Vamos lá. Jesus está falando para um pessoal que está perguntando: quando será a vinda do teu reino? Quando serão os sinais? Tal? E Jesus fala: olha, não fique pensando que vocês vão estar preparados pelos sinais. Isso aí é fogo de palha. E não é assim que é na igreja? Muitas vezes a gente, né? Olha, está acontecendo. Aí o povo vai lá e busca um revivamento. Irmãos, o revivamento que realmente faz a diferença é esse aqui que Jesus está falando. Que a gente aprende a ter uma vida de oração, uma vida de dependência da palavra de Deus, a vida de receber o poder de Deus diariamente. Essa fé perseverante é que vai fazer com que a gente resista a tudo mais que está acontecendo fora da igreja e dentro da igreja. Então, ele está falando exatamente disso. E aí ele mostra que quando se aproximar a volta dele, vai haver esse tipo de provação, a qual a gente vai estar vendo coisas fora da igreja, os sinais, e a gente vê dentro da igreja e parece que o povo está dormindo. E a gente fala: meu Deus, será que sou eu que estou vendo isso, tal? E aí um povo vai começar a espancar os irmãos lá fora. Não, meu senhor está tardando vir. Começa a bater nos outros, que é os que batem na igreja, né? Que o que a irmãzinha quer que eu faça na igreja dela. Vem para bater na igreja, e bate na igreja, e bate, e acha que isso vai revivar a igreja. Não reaviva, irmãos. O que reaviva a igreja são as duas coisas, não é nem bater, né? É o amor de Deus e o temor de Deus. A gente tem que falar do que está acontecendo, mas falar de que Deus nos ama. Ele não vai abandonar a gente. Irmão, tem gente na igreja que já está quase morrendo. Se a gente chegar lá e começar a bater no crente, ele acaba de matar ele.
Então tem que falar, olha, Jesus não te abandonou, ele está aí ao teu lado. A mensagem de capítulo de Apocalipse fala isso. Eis que estou à porta e bato. Olha, tu é pobre, tu é miserável, tu é cego, tu é nu. Mas eu te amo. Eu não quero te abandonar, eu não vou te largar. Eu morri por ti na cruz. Tu acha que eu vou fazer tudo aquilo em vão? Eu vou te largar agora aqui no tempo final? Eu sei que tu é fraco, tu não pode, tu não consegue, tu não tem poder, mas eu tenho. Abre teu coração, eu quero entrar. Meu filho, eu fiz tudo. O céu não vai ser o mesmo sem você. Eu preciso de você. Reconhece que tu não tem nada, que tu é pobre, tu é miserável, tu é cego, tu é nu. Tu não pode fazer nada, tu não pode mudar. Eu é que posso te mudar. Filho, as coisas estão aí, tu tem que deixar eu fazer a obra na tua vida. Entendeu? Claro que tem que falar, tu é pobre, tu é miserável, eu sei, mas tem que ter uma voz embargada, irmão. Uma voz triste, uma voz que está ali dizendo, né, como é que eu vou te deixar? Vou te abandonar? Tu é tudo que eu tenho, eu fiz tudo. Eu dei o céu por ti. Sabe, irmão? Isso vai causar um impacto na igreja. Aí os irmãos vão começar, poxa, o que eu estou fazendo? Isso vai comover a igreja. Jesus está no céu, irmão, não é lá dizendo assim, ó, esse povo é rebelde, esse povo não quer saber, eu vou mandar logo todo mundo, né? As pragas para todo mundo se perder. Irmão, Jesus está tardando porque ele não quer que ninguém pereça, irmãos. Ele não quer que ninguém pereça. Eu não sei o que ele vê em mim, irmãos. Ele não sei o que Jesus vê em mim, que ele quer tanto. Porque eu não vejo nada em mim. Nada, irmãos. Eu não sei porque que Jesus me quer no céu. Isso que me atrai a Jesus. Eu quero, por isso que eu busco ele. Meu Deus, me ajuda, eu quero ver isso. Por que tu me amas? Por que tu quer me salvar, meu Deus? Eu sou uma pessoa tão frágil, tão distraída. Eu preciso entender. Aí eu busco, eu oro. É por isso que eu busco ele, por causa do amor dele. Eu amo ele porque ele me ama. Porque se a gente começar a pensar que isso é eventos finais e tal, isso vai revolver, isso não reaviva, irmãos. Isso causa fogo. Fogo estranho. Fogo, que não é que seria fogo estranho, palha. Então, o que Jesus está querendo mostrar para nós? Que a gente precisa buscar conhecer Jesus, irmãos. Ele está falando, por que essa fé aqui alguns vão perder? Será que quando ele vier vai encontrar essa fé na terra? Porque essa fé, irmão, ela está baseada no amor. No amor. Essa pessoa aqui está buscando um juiz iníquo. Ele diz, olha, considere o que diz o juiz iníquo. Ele está dizendo o que, o juiz? Que ele não tem amor por essa mulher, irmãos. Eu não gosto dessa mulher, essa mulher está me oportunando, ela me incomoda. Agora eu pergunto para você aqui nesse grupo, Jesus te ama? Olhe para a cruz, irmãos, e me responda. É o que ele está dizendo, irmãos. Considere o que diz o Genico. Eu não amo essa mulher. Não estou nem aí para os problemas dela. Não me interessa, mas só para ela me largar de mão, eu vou atender ela. Olha o que esse homem está dizendo. Se ele quer mal, não está nem aí para ela, não gosta dela, não tem nenhum tipo de consideração. Atendeu, eu te pergunto. Se tu me pedir o Espírito Santo, ainda que aparentemente você não esteja vendo a manifestação dele na tua vida, porque isso aqui é o nosso problema, a gente fica buscando sinais, sentir. Ah, eu não sinto que recebi o Espírito Santo, eu não sinto o que está acontecendo. Irmão, pare de ficar alimentando isso. Creia na promessa e peça, busque e bata. Fé não é sentimento, fé é confiança. Confiança de que Jesus te ama e se tu está buscando, ele vai te dar o que tu está pedindo. É o que ele está dizendo aqui. Olha, se esse juiz que era iníquo não tinha nada, nenhum tipo de conservação, eu te pergunto, eu que te amo, eu que dei minha vida por ti, tu acha que eu não vou te dar o que tu está pedindo? Tu acha que eu não vou fazer por ti o que tu está me pedindo? Irmãos, a coisa que Ellen White diz, que o que mais Jesus quer fazer é dar o Espírito Santo a nós. A coisa que ele mais quer fazer é erguer a gente a uma atmosfera pura e santa, a qual ele possa, através de nós, fluir o seu amor para este mundo de dor e pecado. Então, a gente tem que ter essa lição na mente. Orar, como essa viúva orou, é ter uma fé perseverante, a fé que Jacó teve, a fé que ora, que ainda que seja demorado, não se esmurece, que não corre. Por que não esmurece? Porque conhece o amor de Deus. Aprendeu a olhar para o coração generoso de Deus. Aprendeu a olhar para Jesus, fazendo milagres, curando. Tem testemunho na sua própria vida. Quem é que não merece ver o cuidado de Deus na sua vida, irmão? Guarde cada cuidado de Deus na sua vida. Comemore as pequenas vitórias. Às vezes a gente fica esperando grandes milagres. Deus faz pequenos milagres no nosso dia a dia.
Peça a Deus para ficar atento às pequenas coisas que Deus fala todo dia com a gente, do cuidado dele, do amor dele, falando com a gente. A gente às vezes está com o coração tão doído, tão ferido pelas lutas da vida. A gente está lutando talvez com o filho nas drogas, um casamento que está cheio de problemas, dívidas, problema de saúde, tanta coisa angustiando a gente, apertando a gente ora, a gente ora para que Deus cure a gente da doença, que traga o filho de volta, que restaure o casamento, que cure a depressão. E a gente, poxa, eu tô orando, não está acontecendo nada. Está acontecendo, meu irmão. Está acontecendo. Deus está fazendo coisas, você tem que estar atento a essas coisinhas que estão aumentando a tua atenção, que Deus está cuidando de ti, que Deus está te mostrando, eu te amo, eu estou cuidando de ti. Eu quero concluir contando para vocês aqui uma experiência pessoal. Irmãos, muitas vezes de manhã, não se assuste com o que eu vou dizer aqui, irmão, talvez alguém vai se assustar. Irmão, muitas vezes de manhã eu amanheci sem vontade de ler Bíblia, irmão. Tão deprimido. Porque a gente que estuda teologia, irmão, a gente carrega um fardo que a igreja não carrega, irmão. Lá na faculdade, toda aula que eu recebi, irmão, todo dia eu tinha 6 aulas por dia. Irmão, só uma perguntinha aqui, me relembra aqui qual é o meu tempo mesmo? Já terminou meu tempo, irmão? Não, não, não. Nós ainda temos aí praticamente uns 25 minutos. Ok, então tá bom, vai dar para terminar assim, então tá certo. Então, voltando aqui, olha, lá na faculdade, irmãos, eu tinha 6 horas de aula por dia. Irmãos, cada aula daquela eram 6 sermões. Você imagina uma pessoa receber 6 sermões por dia. E não era qualquer sermão, irmãos. Era só doutores que viviam em Jerusalém, que viviam lá nos Estados Unidos, que conheceu o lugar que Ellen White andou. Esses homens falavam, irmão, como se eles estivessem lá. Então era um impacto muito grande. Não era só informação. Era também o espírito daqueles homens falando aquelas coisas. Aquilo movia a gente. E eu ficava, meu Deus, aonde eu me meti, meu Deus? Né? A gente, quando vai para a faculdade, vai com aquele romantismo, né? Ah, eu vou ser pastor. Mas aí a gente começa a cair a ficha quando a gente está lá. Muitos passam por isso na faculdade, irmão. Quando termina o curso, treme e estremece do que está vindo pela frente. Porque a gente tem uma responsabilidade, irmãos, de vida ou morte. Toda vez que a gente vai subir num púlpito, a gente sobe, ó, como agora aqui, ó. Eu não sei para quem eu estou falando. Aqui pode ter pessoas que talvez estão pensando até em se matar, em depressão, que veio para cá para esse grupo, alguém deu o link lá para a pessoa entrou, com uma esperança que aqui vai sair alguma mensagem, alguma palavra que ele vai tomar e vai se agarrar como esperança. Eu tremo, irmão, disso. Eu peço a Deus, Deus, dê misericórdia de mim, Senhor, me usa, não me deixe falar nada, meu Deus. Se tiver alguém que está aqui, Senhor, querendo alguma coisa para se agarrar, meu Deus, fale aqui, pelo amor de Deus. Irmãos, é um fardo. E aí eu falo aqui, aí chegou teu coração. Aí você pensa assim, oh, que pastor abençoado, que não sei o quê. Me conversa, irmão, foi Deus que falou contigo. E lá a gente ouvia muita coisa que impactava a gente. E aí eu ficava, meu Deus, onde eu me meti, meu Deus? Então, irmãos, orem pelos pastores, irmãos. Orem pelos pastores. Você não faz ideia do fardo que eles carregam. Peso que eles carregam no ombro, irmãos, pela essa igreja. Que Deus vai cobrar deles por cada ovelha que está dentro dessa igreja. Se ele não fez o melhor dele, irmão, para salvar essas pessoas. E ao mesmo tempo também sobre nós, né? Porque nós temos um fardo também como povo remanescente. A gente olha para o mundo aí ao nosso redor, sabendo que a gente tem a mensagem que o mundo precisa, a gente se sente incapaz de levar essa mensagem. E tá certo, irmão, é isso mesmo. Esse sentimento vai levar a gente à Bíblia, à oração e a buscar o poder de Deus. Essa incapacidade agora, quando a gente se sente autoconfiante e tal, é que é o perigo. Mas se você está sentindo incapacidade, isso é bom, porque isso mostra que você vai buscar a Deus. E era isso, e eu ficava, meu Deus, onde eu me meti e tal. Irmãos, e de quando em quando isso me pega? Aquela depressão, aquela falta de confiança, aquela falta de vontade de orar, vontade de ler, vontade de fazer evangelismo, de meu Deus. Pô, meu Deus, eu sou tão errado, eu preciso tanto de ti, meu Deus, me muda. Eu me sinto tão incapaz de atrair pessoas para ti, meu Deus. Tu quer me usar para fazer evangelismo? E eu oro, aí Deus me dá aquela força, eu vou. Aí faz, batiza 10, 15 pessoas e tal. E aí eu digo, oh meu Deus, obrigado. Obrigado, meu Deus, pela bênção. Se não fosse o Senhor. Então, irmão, é isso que está dizendo aqui no texto. É essas experiências que a gente precisa ter do amor de Deus por nós. A gente não merece, mas Ele faz.
dá uma pra gente, vai dando pra gente essa experiência. E essa experiência que vai fazer, no final das contas, a gente ser, lá no final, alguém diferente, que vai ter provas difíceis de suportar, mas vamos suportar por causa desta fé. A fé que não esmorece. Por que que não esmorece? Porque aprendeu a lutar com Deus em oração. Aprendeu a orar sem vontade. Aprendeu a estudar sem vontade. Aprendeu, ainda que não tenha vontade de pregar, pregava. Vocês estão pegando aqui o raciocínio, irmãos? Então não confie nos teus sentimentos. Não confie no que você sente. Não confie na aparente situação, os que você está orando, e parece que Deus não está atendendo. Parece que Deus não está nem aí para ti. Parece que Deus te abandonou. E você está sendo tentado a deixar de orar. Ele tá fazendo essa pergunta aqui. Será que quando ele vier, ele vai encontrar essa fé que conhece ele, sabe que ele ama, e que ainda que duramente provada, não desiste? E aí é a minha experiência. Irmãos, muitas vezes Deus faz esses milagres. E ele diz, olha, eu estou te ouvindo. Não esmurece. E aí eu avanço. E eu avanço. E Deus dá tanta demonstração, irmã. Olha, quando eu vim para cá do colégio, irmão, eu vim quebrado. Sem um centavo no bolso. A gente sai do colégio, a gente sai mais quebrado do que foi para lá. Sem casa, sem carro, sem nada. Por isso que vocês veem os pastores quando começa aí, um carrinho velho. Depois que ele vai melhorando de vida. E hoje Deus, né, eu fui chamado, mas depois de um problema lá, não deu certo. O certo é que eu não fui efetivado. Eles dizem que é por causa da minha idade e tal. Eu oro a Deus, né? Que seja a vontade de Deus. Eu peço a Deus. Mas isso me deprimiu muito, porque eu estudei para isso, para me ser pastor e tal. E não fui efetivado. Então hoje sou formado em teologia, mas não sou pastor da igreja efetivado. Isso me deprimiu muito, irmãos. Mas aí eu pedi a Deus, Deus me dê força, me dê sabedoria, para abençoar a igreja de outras maneiras. Irmãos, e Deus tem feito tanta coisa maravilhosa, tem cuidado de nós, né? Hoje eu tenho minha casa própria, uma coisa que muitos pastores que estão no ministério não têm ainda. Eu já tenho minha casa própria. Eu não tenho um carro assim novo, mas eu tenho um carro que me leva e me traz. E Deus tem cuidado de mim e da minha esposa. A gente passa algumas provações, algumas coisas de cada dia, mas Deus tem mostrado para nós que Ele está cuidando da gente. Às vezes, aparentemente, dá a impressão de que Deus nos abandonou, porque é muita luta, irmãos. A nossa luta não para. Você sai de uma batalha e entra em outra. Então, parece assim de que não vai terminar nunca, mas vai terminar, irmãos. Quando Jesus aparecer no céu, vai terminar. Mas nós estamos vivendo esse período, irmãos. Nós estamos à beira da volta de Jesus. Está aqui o contexto falando disso. Que Jesus, quando estivesse perto de voltar, alguns não teriam essa fé, porque não aprenderam a conhecer Jesus, uma fé que opera por amor. Não aprenderam a amar a Deus, buscando nas pequenas coisas do dia a dia, da oração, da vida, a amar a Deus. E quando vier as provações mais duras do futuro, não vão suportar. Então, eu queria parabenizar vocês aqui nesse grupo, que estão fazendo essa busca, né, uma vez no sábado, mas também eu tenho certeza que fazem todos os dias. Confie, irmãos, que Deus está derramando o Espírito Santo. Só vocês estarem aqui, só vocês estarem fazendo diariamente esse movimento, isso aí é o Espírito Santo. É Deus movendo a igreja, movendo a gente. Infelizmente, nem todos vão fazer parte disso. Isso entristece a gente. Às vezes a gente fica triste e até se abate. Poxa, mandei o convite para tanta gente. Não se entristeça. É humano isso. Mas não deixe que isso lhe consuma. Se alegre pelos que estão aqui, irmãos. E ore por aqueles que não estão. E peça a Deus que desperte a igreja, reavive a igreja. Não ataque a igreja. Não fique por aí dizendo, olha, vocês perderam. Não fique fazendo isso. Ore a Deus, igual meus irmãos. Foi uma bênção hoje. Ou então fale, irmãos, esteja com a gente lá, tal dia, vai. E tenha coragem. Evite tentar desprezar, menosprezar quem não teve e tal. Busque a Deus para que Deus lhe use para ser sempre uma pessoa positiva. Sempre uma pessoa que encoraje. Uma pessoa que bote para cima. Uma pessoa que atrai as pessoas para Jesus. A gente tem que ter cuidado para não afastar as pessoas de Jesus. Para a gente não ser uma pessoa que as pessoas não gostam da gente porque a gente se acha melhor do que as pessoas da igreja.
Então, o que eu quero fazer meu apelo a vocês? Que apelo é esse? Não se desanime, porque Deus não tem, aparentemente, como essas pessoas aqui pediram para Jesus, olha, me dê um sinal, qual é o sinal que eu vou ter que você já está voltando? Tá, o sinal é esse aí que você está buscando. Isso aí é um sinal forte da volta de Jesus, o reavivamento. A chuva será ser derramada para a pregação do evangelho. E isso que ele disse, olha, e será pregado este evangelho por todo o reino. E se foi pregado esse evangelho é porque se cumpriu a profecia, foi derramado o Espírito Santo. E quem recebeu o Espírito Santo? Os que despertaram, que estavam dormindo, mas despertaram para buscar nas madrugadas, para orar e entregar a vida a Deus. Depender dele totalmente. Não depender da sua justiça própria, não depender de sentimento. Ter cuidado de achar que não precisa de buscar a Deus, mesmo que sejam coisas inofensivas, né? Porque são 5 coisas que o diabo usa para afastar a gente de Deus. São os prazeres inofensivos, as perplexidades da vida, né? As nossas próprias faltas, as faltas alheias, né? E a ansiedade pela nossa própria salvação. Meu Deus, será que eu vou me salvar? Será que eu vou me perder? Não fique olhando para isso. Olhe para a promessa. Olhe para a promessa. Aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Né? João capítulo 5, verso 37. Ou é 6:37. Se você vier Jesus, acredite, ele não vai te lançar fora. Ele vai te dar o Espírito Santo. Ele vai te dar o poder capacitador. Mas você tem que buscar isso todo dia, sem esmurecer. Hoje, amanhã, até que ele venha. Quantos querem dizer para ele, Senhor, eu quero desenvolver essa fé. Eu quero, meu Deus, eu quero. Quantos querem, meus irmãos? Quantos querem? Diga. Eu quero. Eu quero também, Senhor, em nome de Jesus. E eu, meu irmão, Louvado todos seja os Deus. dias. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou orar, eu faço a oração aqui, final, como é que é? Isso, meu irmão, só faz a oração e aí a gente abre um espaço, se alguém quiser fazer um comentário, perguntas, tá? Para agradecimentos, pode orar. Então, vamos orar. Santo e eterno Deus, ó Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor não vai nunca nos deixar, Pai. Mesmo que a gente seja débil, defeituoso, mesmo que a gente não mereça, meu Deus. A gente é tão fraco, meu Deus, tão egoísta, mas o Senhor fala na tua palavra que o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa sabedoria, o Senhor é a nossa redenção. Meu Deus, ajuda a gente a confiar em Ti, em tudo que o Senhor prometeu, meu Deus. E o Senhor não vai lançar a gente fora. Tu prometeste dizendo, olha, aquele que vem a mim, de modo lançarei fora. Ó, Pai, nós estamos aqui como nós estamos, nosso coração ferido, nossas tristezas, angústias, mágoas, nossas lutas, nossas decepções. Pai, está tudo aqui. Nosso coração impuro, nosso coração defeituoso, duvidoso, meu Deus, toma ele e dá-nos um coração cheio de fé, de amor, de esperança, de alegria no Espírito Santo. Que não confia, Pai, no sentido, mas confia nas tuas promessas, nas tuas palavras. Ajuda a ter essa fé perseverante que aqui nós estamos lendo dessa viúva, meu Deus. Caracteriza a fé de Jacó, a fé que persevera, meu Deus, é que duramente provada, que não vê, Senhor, aparentes respostas, sinais, manifestações, mas crê, Senhor, que o Senhor ouve, porque conhece o teu amor, aprendeu, meu Deus, a confiar no teu amor, no teu coração generoso, que passe o dia contemplando o teu amor, a tua graça, ainda que a gente tenha muitas coisas, muitas faltas, mas a gente não se concentra nessas coisas, a gente se concentra na tua promessa, que o Senhor fará a obra que começou, terminar, Senhor, o Senhor vai completar o que começou. Agora a gente olha para a gente e não vê nada de bom, mas o Senhor vai completar o que começou em nossa vida. Então, nos ajuda a confiar nessas promessas, a orar sem esmorecer, ainda que duramente atacado pelo inimigo, porque ele é covarde, ele vem a nós mostrando nossas faltas, nossos defeitos, mas, Senhor, nos ajuda a não nos concentrar nisso. E também nos ajuda a não nos orgulharmos quando o Senhor operar em nós essas maravilhas que o Senhor está prometendo. E nos acharmos que vem de nós. Ajuda-nos a reconhecer, meu Deus, que é a obra do Teu Espírito Santo. E ajudar outros, meu Deus, com oração, com palavras de motivação, de inspiração. Ainda que a gente se entristeça quando vê outros não valorizando, um momento de oração, buscando essas lives, meu Deus, nos ajuda a ser uma igreja, uma bênção, positiva, Senhor. Fique com cada um aqui, meu Pai, que decidiu buscar, ainda que com lutas e dificuldades,
perseverar, meu Deus. Abençoe, como essa viúva confiou, nós também queremos confiar, meu Deus. Ainda que a gente não entenda por que que temos que passar por tudo o que passamos, mas nos ajuda a confiar, meu Deus. A não desanimar porque não entendemos, mas porque confiamos. Fique conosco, e o que não estou pedindo, complete essa oração no poder do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, Senhor.